igreja. Graça e paz de Jesus. Louvado seja nosso Deus, nosso Pai de graça, de amor, Deus zeloso, que instituiu através de Jesus Cristo uma igreja, uma família da fé. E a vontade do Pai era que nós fôssemos pastoreados e cuidados por pessoas e nos cuidássemos mutuamente. Por isso eu saúdo vocês com 2 versículos, onde o primeiro diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o outro diz: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o pastor vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Por que eu estou saudando os irmãos com essa palavra, esse texto tão conhecido? Porque hoje é um culto de posse pastoral. E nós passamos por uma transição na nossa igreja. E eu louvo a Deus, porque eu e minha família, nós somos transformados, nós somos abençoados aqui no meio dos irmãos e fomos cuidados por pessoas. Até então pelo pastor Edilson, agora estamos a encargo do pastor Enéas, a Priscila, a Gisele também, né? E foi uma bênção. E a gente, como igreja, nesse momento, eu quero relembrar como é bom ser igreja, como é bom pertencer à igreja e como é bom ser cuidado como igreja. Eu tenho muito que agradecer, saúdo vocês com isso, e aqueles que não são da igreja, como é um culto de posse pastoral, eu gostaria só de relembrar brevemente o processo de estudo. O pastor Edilson está aqui desde o início da igreja, e a pedido dele, ele por um problema de saúde teve que pedir um afastamento para tratar a sua coluna, algo que há alguns anos ele já vem lutando com isso. Chegou num tempo que ele entendeu que não dava mais, né? Precisava se cuidar. Então, houve um processo de transição onde a gente procurou um pastor. A gente envolveu a igreja, a gente colocou a igreja para orar, para jejuar, a gente deixou a igreja livre para sugerir nomes, né? E após algumas sondagens, eu acredito que foram quase 2 anos, 1 ano e pouco, quase 2 anos, a gente entendeu que nós tínhamos o Timóteo de Paulo ao nosso lado, né? O casal pastoral hoje, que será empossado, o pastor Enéas. E eu quero saudar vocês e dizer que esse é um culto de posse, e eu louvo a Deus, porque foi vontade do Pai que, através da igreja, pastores cuidassem da nossa vida e que nós, como ovelhas, também reconhecêssemos a autoridade de Deus, a capacidade de Deus sobre a vida deles para o ministério. Então eu gostaria que nós pudéssemos ficar em pé e nos cumprimentássemos, nos saudássemos com a paz do Senhor. Hoje é dia de celebração, dia de festa. Podemos permanecer em pé, eu acredito, para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus. O texto está projetado aqui, Efésios 4, versos 11 e 12, onde diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Que palavra linda, não é? Eu gostaria de ler novamente junto com a igreja. Então, convido os irmãos para me acompanharem na leitura. Vamos lá? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém. Podemos nos sentar?
Gostaria de saudar os convidados, o pastor Silvano, Igreja Brasileira de Catuípe, o pastor Cleverson, Igreja Brasileira de Juí. Gostaria de saudar também a família do pastor Enéas, né? E se tiver alguma outra autoridade presente, alguém que visita, também seja saudado na paz de Jesus. E eu gostaria que agora chamar o louvor, para a gente poder adorar a Deus e dar sequência no nosso culto. Boa noite, igreja. A palavra de Deus nos diz em Salmo 84 que mais vale um dia, apenas um dia, na presença do nosso Deus do que 1000. Algumas traduções ainda botam 1000 em outro lugar, mas não é só questão de lugar, é questão de qualidade e não de onde estamos. Mas aqui estamos vivendo na presença de Deus. A minha oração é essa, que através da vida do pastor Enéas nós possamos não só ouvir isso, a gente tem uma noção até do que isso significa, mas que a gente possa viver isso intensamente. E minha oração é que Deus use a tua vida para que o lugar apontado seja esse. E aliás, já posso dizer também que é uma bênção ter ele como pastor, como alguém que está sobre a nossa vida, porque reconhecemos a autoridade que há nele. Porque a autoridade que há nele é a que Deus coloca através da sua palavra. A gente tem visto o esforço, o esmero dele em trazer a palavra de Deus pura para nós. E ali Deus vem concedendo cada vez mais autoridade através da vida dele. É nítido. E por isso estamos nesse culto, tendo esse momento de posse, para podermos louvar e celebrar o nosso Deus por tudo isso que tem feito. Nações que dissipa as trevas.
sua misericórdia, meu Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Grande, grande é o Senhor, Pai. Oh, Jesus.
nós também temos a nossa Assembleia Solene, né? E o meu irmão José falou antes também aqui, todo esse processo feito, né? Onde Deus esteve à frente, né? O pastor Edilson, com a questão da saúde dele, naquele momento que ele pediu o seu afastamento ali temporário, né? Então houve um movimento da igreja em busca do novo pastor. Mas Deus já foi direcionando, mostrando que nós já tínhamos o pastor, então o seminarista Enéas na época, né? Hoje é pastor Enéas. E essa Assembleia Solene agrada a Deus, porque também é um momento, né, de aperfeiçoamento espiritual, né, de alegria também dos irmãos, né, e que a igreja hoje se sente pastoreada, então, pelo pastor Enéas. Então, um momento de agradecimento pela igreja, pelos irmãos que oraram nesse processo, pela diretoria atual, pela diretoria antiga também, que se envolveu, né, pela diaconia, e pelo pastor Edilson, que não desamparou a igreja nesse momento, esteve presente, né, como um verdadeiro pastor, embora meio lesionado ali, meio tortinho, mas se viesse o urso, ele estava com o cajado ali para amparar os irmãos aí. Mas então, passar a palavra para o pastor Enéas, então. Igreja, graça e paz. Agora nós vamos passar ao termo de compromisso do pastor e da igreja, onde eu também assumo essa responsabilidade, e é com grande alegria que nós podemos entender a vontade de Deus em tudo isso, né? Então, eu vou estar lendo o termo de compromisso do pastor. Os irmãos podem acompanhar e depois vou seguir assinando, né? Eu, Enéas de Souza Machado, ao ser empossado na função de pastor da Igreja Batista Terra Nova, consciente de minhas limitações pessoais, comprometo-me solenemente diante de Deus e dessa congregação a viver de modo digno do Evangelho, como exemplo de conduta e fé. Servir ao Senhor com alegria, através do serviço ao próximo, tanto aos membros da igreja quanto à comunidade em geral. Orar diariamente por todos os membros da igreja, seus familiares e pela comunidade em geral. Anunciar todo o conselho de Deus a tempo e fora de tempo. Amar a todas as ovelhas indistintamente, incentivando-as a viver em boa harmonia umas com as outras. Apacentar o rebanho de Deus que me foi confiado, com toda diligência e dedicação, procurando manter a sua disciplina e o seu crescimento. Dedicar-me ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Liderar a igreja em sua responsabilidade missionária através da cooperação denominacional, visando a pregação do Evangelho até os confins da terra. Comprometo-me a obedecer a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, e o documento denominado Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ou outro que vier a substituí-lo, ratificando o compromisso assumido pela Igreja por ocasião de sua organização em 20 de 6 de 2009, no que tange aos compromissos denominacionais e na hipótese de vir a ter uma outra experiência pessoal, entendimento e prática diferentes do contexto eclesiológico seguido pela Igreja e denominação batista, comprometo-me a exonerar-me espontaneamente do pastorado, independente do número que permanecer fiel às doutrinas bíblicas defendidas e proclamadas pelos batistas, sem nenhuma tentativa de aliciamento dos membros da Igreja, nem tampouco impedir que esses irmãos recorram à Convenção Batista do Rio Grande do Sul para as devidas orientações. Declaro perante o Deus Eterno, a Igreja Batista Terra Nova,
que aceito todos os termos e condições estabelecidas no presente termo de posse, comprometendo-me a honrá-lo em todos os seus aspectos. Por essa expressão inequívoca da verdade, mediante a fé depositada no Senhor Jesus Cristo, assino o presente termo de posse, que para tanto o Espírito Santo de Deus me ajude e fortaleça. E assim eu assino. Não tem a câmera aqui para filmar. Já assinei aqui. Bem, que bênção. A gente está num culto um pouco diferente hoje, né? É um momento solene, mas é um momento na presença de Deus. E quando o pastor estava lendo, ele estava meio que profundo aquilo ali, né? Que ele estava lendo, que compromisso. E nós como igreja também, aqui assumimos um compromisso hoje como ovelhas, e nós vamos ler esses termos que será projetado agora, nesse momento. Vocês acharam que era só o pastor? Bom, eu convido a igreja então para lermos numa só voz e assumirmos diante de Deus e também do nosso pastor os compromissos ali vigentes. Vamos lá. Nós, membros da Igreja Batista Terra Nova, como membros do corpo de Cristo e cônscios de nossa responsabilidade diante de Deus e do mundo, no dia em que recebemos o pastor Enéas de Souza Machado como nosso pastor, solene e alegremente nos comprometemos a amar a nosso pastor e a sua família, aceitando-o como líder que Deus nos concedeu pela sua graça e sabedoria, visando ao nosso desenvolvimento pessoal e coletivo, submetermos a sua orientação e a sua liderança, para que ele possa desenvolver o seu trabalho com alegria, sustentá-lo continuamente em suas necessidades materiais, a fim de que possa dedicar-se integralmente ao ministério da oração e da palavra. Orar diariamente pelo nosso pastor e sua família, amparando-o espiritualmente na luta constante contra o pecado e a corrupção. Praticar as atividades regulares e especiais da Igreja como forma de honrar a Deus e favorecer o nosso próprio crescimento como corpo de Cristo. E para isso, o Espírito Santo de Deus nos ajude e fortaleça. Amém. Eu também tenho uma parte de assinatura aqui. Amém. Pastor Enéas, o pastor permanece aqui junto com nós. Eu gostaria de chamar o pastor Cleverson e também o pastor Silvano. O pastor Silvano vai conduzir aqui a oração, mas, por favor, pastor Edilson, perdão. Glória a Deus. Eu vejo que aqui se cumpre o entendimento que eu tenho da palavra, aonde a igreja do Senhor é perfeita, assim como o pastor Enéas é levantado no meio da igreja, outros pastores têm aqui, todos aqueles ministérios que nós lemos fazem parte da igreja perfeita do Senhor. E eu gostaria de falar rapidamente, por mais que foi lido ali, foi assinado, o pastor Enéas e a pastora Priscila, eles não são super-homens. Mas a gente esquece, a gente lê, a gente assina termos e esquece. São homens, é um homem e uma mulher que constituem uma família. Hoje é muito difícil ser pastor, no contexto em que vivemos, mas eu creio que Deus honrará essa família, assim como tem honrado o pastor Edilson e toda a sua família, porque vem da mesma linhagem, da mesma seriedade de compromisso com a palavra de Deus.
E nós vamos orar agora, dando posse. Se você pudesse colocar em pé, estender as suas mãos para cá. Nós queremos orar, declarando neste momento, empossado esse casal diante do trono do nosso Deus. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos porque Tu és um Deus grande, um Deus maravilhoso. Ó Pai, de uma forma muito especial, Pai, nós estamos, ó Deus, impondo as nossas mãos sobre os Teus filhos, Pai, consagrando eles a este ministério ao qual Tu já os tens chamado. Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença viva continue a fortalecer, Pai, dando visão, dando autoridade, dando o Teu renovo a cada instante, Pai, fortalecendo em todas as áreas da sua vida, Pai. Ó Deus, dá saúde aos Teus filhos, para que eles possam liderar este povo, ó Deus, que nunca falte uma palavra de sabedoria, uma palavra de conselho, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria ao Teu povo, Senhor. Ó Deus, uma linda história está sendo escrita por essa igreja e cremos que continuará, Senhor, e a nossa oração é que cada vez mais o Teu reino seja estabelecido neste lugar, vidas, ó Deus, se rendam aos Teus pés, Jesus, e Tu venhas usar, ó Deus, este homem e essa mulher para conduzir esse rebanho no poder e na autoridade do Teu nome, conduzir aqui na terra em direção ao céu, Pai, porque nós cremos, ó Deus, no arrebatamento da Tua igreja, cremos, Pai, que Tu estás buscando a Tua igreja nesses dias, Pai, e nós queremos clamar em nome de Jesus que Tu estejas abençoando em todas as áreas dessa igreja, Pai. Nós oramos consagrando os Teus filhos, empossando-os diante do Teu trono, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, para nós concretizar mais esse momento de alegria aqui, também algo a mais, né? Queria chamar a Luísa e a Luciane, representando a diretoria, para a entrega da nova lembrança do pastor. Muito bem. Dando sequência, então, ao nosso culto, nós chegamos ao momento onde será aberto para darmos alguma palavra ao pastor Enéas, como é de costume nos cultos de posse, né? Então eu gostaria de deixar perto aos pastores, aos familiares, a quem tem uma palavra breve, tá, gente? Não é para pregar agora, senão a gente vai longe aqui. Mas algo assim, ó, uma frase, algo no teu coração, 1 minuto, 2 minutos, algo que Deus tem, que você queira falar sobre esse momento, sobre a vida deles, o ministério, a igreja. Esse momento se dedica para isso. Não vai ser só uma frase, porque em casa eu estava orando, eu sabia desse momento, assim, e Deus me deu uma palavra. E eu escrevi para ser bem direto, tá? Eu queria começar dizendo que é uma alegria e nós nos sentimos especialmente abençoados como igreja. Primeiro, que não dá para deixar de esquecer que nós fomos pastoreados pelo pastor Edilson, que nos liderou numa retomada da visão de uma igreja simples, uma igreja sem programas, não focada em números, mas resgatando a estratégia da igreja primitiva, focada em evangelismo pessoal, discipulado, pequenos grupos e culto público. Uma igreja com membros ativos e não apenas de papel, como parte de um corpo vivo, fazendo o real sentido da palavra testemunhas, isto é, mártires de Cristo. E nós queremos agradecer, pastor, por essa caminhada até aqui conosco. Hoje, o cajado de pastor titular passa para outro homem de Deus, que junto de sua esposa trabalham na mesma visão. Alguém que nós acompanhamos crescer e que demonstra um grande temor a Deus, amor e dedicação profunda à palavra, prioridade à vida de oração, ingredientes fundamentais para o verdadeiro avivamento. Reconhecemos em vocês, casal pastoral, autoridade e chamado de Deus, e com alegria e disposição de coração desejamos andar juntos sobre esse mesmo pastoreio.
lembrando da oração que A.W. Tozer fez quando foi empossado pastor, um dos maiores pregadores dos nossos tempos. Ele começou dizendo assim: chamaste-me a uma tarefa solene numa hora grave e perigosa. E nós sabemos, pastor, os tempos que se aproximam. E nós queremos, como igreja, andar juntos para que tu, com muita sabedoria, nos pastoreie nessa hora grave e perigosa. Não vou falar toda a oração dele, que é muito linda, conhecida como uma oração do profeta menor, mas eu queria só finalizar dizendo duas frases. Uma de Charles Spurgeon, que eu sei que tu admira muito, que diz assim: se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser um rei em qualquer país. Essa é uma missão solene que Deus tem te chamado e que tem um alto preço a ser pago, mas com certeza a recompensa é muito maior. E para finalizar, 1 Tessalonicenses 5:24: fiel é o que te chama e ele também o fará. Deus te chamou e ele vai bancar esse chamado. Amém? Meu Deus, obrigado, Natália. Mais alguém gostaria de dirigir uma palavra? O irmão Egon também me ligou dizendo que não poderia estar presente aqui devido a outros compromissos, mas manda um grande abraço, né, a toda a igreja e ao casal pastoral que está assumindo, o casal pastoral que está se despedindo da igreja nesses dias, que também os amados recebam os que sejam bem-vindos, né, na nossa associação também, né. A gente sabe da importância dessa igreja, contribuindo, auxiliando na associação. Que Deus abençoe grandemente nessa nossa caminhada juntos. Amém? Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria poder estar aqui. Há 8 anos chegamos aqui em Juí. O pastor Edilson estava lá conosco, no culto de posse. E não poderemos deixar de estar aqui nessa noite também, nos alegrando com essa igreja, a Igreja Batista Terra Nova. Nós temos lá alguém na nossa igreja que é uma bênção, que é Oséias, né, irmão de Enéas. Então eu falo, se ele for bênção aqui como Oséias é para nós, a igreja vai ser tremendamente abençoada. Estava ouvindo um relato de um pastor e queria falar para a igreja. O pastor passou por uma dificuldade esses tempos, alguns pastores sabem do que eu estou falando, mas ele citou Deuteronômio capítulo 18, e foi na época quando Deus instituiu os levitas, sacerdotes, e Deus falou assim que os levitas e sacerdotes não possuiriam herança na terra de Israel. Eles seriam guardados pelo povo. Então, o Enéas com sua esposa, eles não têm a herança nesta terra. Vocês é que vão cuidar deles aqui. E na palavra de Deuteronômio 18 diz assim, que sempre quando se matava um animal para sacrifício, uma boa parte ia para o sacerdote, para os levitas. Nunca podia se esquecer de quando você colhia o seu trigo, você deveria levar também para o sacerdote. Era uma regra, né, para aquele tempo, mas a palavra de Deus também no Novo Testamento diz que precisamos cuidar e honrar aqueles que cuidam da igreja. Então que vocês possam fazer isso. E a igreja que possa abençoar o pastor Enéas, que vocês nunca se esqueçam dele, assim como o Silvano falou, não são super-homens, nós somos pessoas normais, e a gente gosta de abraço, a gente gosta de ser bem tratado também, porque cuidamos de cada um de vocês. A gente ora todo dia, né? Aquele compromisso ali não é só no papel, é na vida. Muitas vezes precisamos sair do que estamos fazendo para cuidar, para ir no hospital, para atender o choro, né, para resolver algum problema. Então, Igreja Batista Terra Nova, cuidem muito bem do pastor de vocês. Não se esqueçam dele de
forma nenhuma em qualquer tempo. Vocês possam cuidar, porque se eles estiverem bem cuidados, vocês vão ser bem cuidados também. Essa é a minha palavra. Que Deus possa abençoar vocês nesse tempo com o pastor Enéas. Amém? Amém. Mais alguém? João? Bom, então eu também gostaria de, antes da gente fazer louvor, só a gratidão mesmo, dizer que no meu coração eu sou grato e sou muito alegre por servir nessa igreja, na verdade eu nasci praticamente aqui dentro. Se eu sou quem eu sou e alguma coisa temos na minha família, foi porque Deus nos abençoou pela vida dos pastores, pela vida dos irmãos. E que Deus nos dê essa sensibilidade mesmo para sermos fiéis a Ele e também no cuidado com os que nos cuidam. Vamos ficar em pé, temos um momento de louvor e depois a mensagem. Na verdade, o Enéas chegou, foi fazendo amizade com a gente, né? Mas por um curto momento de tempo, você começava a notar um diferencial na vida dele. E junto a esse diferencial, esse amor pela palavra, pelo estudo que ele tem, eu lembro que nos visitávamos e as conversas iam longe. E ele ia te dando uma degustação ali da palavra de Deus. E da minha parte eu posso dizer que ali eu vi a autoridade do Senhor na tua vida, meu pastor. E aí eu vejo que Deus está nos dando uma bênção enorme. Está nos afastando um pouco de uma grande bênção, mas está repondo de outra forma, né? Minha igreja tem muito para louvar a Deus e para agradecer, porque temos homens aqui de caráter, homens sérios em nosso meio. Por isso nós agradecemos ao Senhor com essa música.
Graça e paz, amados. Amém? Estou meio que me despedindo deste púlpito, né? Então é uma bênção e um privilégio, Enéas, Priscila, pregar na posse de vocês, né? Vocês são uma só carne, então não é só o pastor Enéas que assume, e a Priscila também, como esposa. Os dois foram vocacionados, os dois foram chamados por Deus, né? E é uma bênção poder estar aqui com os irmãos e também falar com a igreja nesses últimas oportunidades, porque em janeiro a gente vai estar indo então de mudança, né, para esse meu tratamento. Mas eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus. Eu estou aqui com um pouco, eu preciso me conter um pouco aqui, né? Eu preciso me conter, espero que eu caiba dentro de mim, senão eu não consigo falar o que eu preciso, né? Mas é uma alegria essa igreja. Eu louvo a Deus pelos irmãos, eu louvo a Deus por esse momento. Eu louvo a Deus quando eu conheci a Priscila, uma menina, né? Eu louvo a Deus quando eu conheci o Enéas. Eu não vim falar à frente, mas eu louvo a Deus porque o pastor Enéas sentava ali no gabinete, na minha frente. E ali eu falava da palavra de Deus e eu via que ele deixava o Espírito ministrar na alma dele. E eu sabia, Enéas, o que Deus tinha para você, né? E eu sabia que era extensivo para a Priscila. Então esse casal é uma grande bênção para a igreja. Irmãos, eu e a Gisele sair, vocês não estão perdendo nada. Pastores são que nem ondas. Você surfa uma, quando ela acaba, vem outra. Então, a igreja surfou na onda do pastor Edilson, da Gisele, pôde aproveitar toda essa onda. E agora a gente recua. E Deus traz, então, o pastor Enéas e a Priscila para a igreja. E é assim que eu quero também cumprimentar a igreja nesse momento de palavra, agradecer a presença do pastor Silvano, do pastor Cleverson, que são homens de Deus, que batalham, que combatem pelo reino, pela glória de Deus, aqui na nossa região, no nosso Rio Grande do Sul, e também pela igreja, que soube ir entendendo e compreendendo, né? Um dia chegou uma irmã para mim e disse: pastor, eu fiquei muito irritada contigo quando você estava saindo daqui, né? Porque eu tinha a sensação que você estava nos abandonando. Mas aí ela veio outro dia e disse: pastor, eu entendi. E a igreja tem entendido, e a igreja tem sido uma grande bênção nessa cidade. Também os irmãos têm sido uma bênção uns na vida dos outros e também na vida dos pastores, né? E eu fiquei ouvindo o nosso irmão Gessé aqui na frente falando, né, que os pastores cuidam da vida do rebanho, né? E talvez nesse dia de posse, pastor Enéas e Priscila, eu gostaria de arrumar junto com a igreja algumas coisas no nosso coração, né? Eu não sei se você é assim, mas na mesa da gente, quando está meio bagunçado, a gente quer pôr as coisas no lugar. Às vezes não está bagunçado, só está um pouquinho torto. A gente só dá uma ajeitadinha, fica tudo perfeito, né? Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que a função pastoral não é cuidar da vida da ovelha, mas é cuidar da espiritualidade do rebanho, que é composto por cada ovelha. Então, a vida é responsabilidade da própria ovelha, os seus problemas, as suas contas, as suas dificuldades, mas o papel pastoral é cuidar da espiritualidade. O prazer de um pastor é ver que você está crescendo espiritualmente, é ver que o rebanho está crescendo, e quando um rebanho cresce espiritualmente, ele sabe cuidar da sua vida, ele sabe cuidar da vida da sua casa, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, ele sabe cuidar dos problemas da sua vida. Mas o papel de um pastor é cuidar da espiritualidade do rebanho, é promover a palavra de Deus de tal forma que as ovelhas vão crescendo espiritualmente. É isso que dá alegria para um pastor, é isso que enche o coração pastoral. Eu creio que é de qualquer pastor em qualquer lugar, né?
E hoje nós vivemos esses tempos difíceis, benditos, aqui pela Natália, na oração do pastor 12, né? É um tempo muito complicado que nós vivemos. Nós vivemos diante de uma igreja que não está sendo cristocêntrica, ou seja, não é Cristo o foco. Está sendo uma igreja mais antropocêntrica, ou seja, o homem é o foco. O que eu posso tirar de Deus? O que é bom para mim? Essa coisa mais egoísta. E o chamado de Deus para a sua igreja é que a igreja se concentre mais em Jesus Cristo, no Senhor, do que na vontade própria. Então esse é o chamado de Deus para a sua igreja. E é por isso que hoje há uma necessidade urgente de homens espirituais para a igreja. Homens que são espirituais. E quando eu digo espirituais, eu quero dizer pessoas que andam na presença de Deus, que trazem da presença de Deus direção para a vida da gente. Eu li junto com os irmãos o termo de ovelha, porque até eu ir embora, eu sou membro dessa igreja e sou ovelha do pastor Enéas. E ele que cuide bem de mim, da minha espiritualidade. Porque se eu tiver espiritualidade, eu saberei cuidar da minha vida, né? Então, muito bem dito pelo pastor Cleverson. Às vezes a gente pensa que os pastores têm que cuidar de cada ovelha, têm que fazer tudo pelas ovelhas. Não é verdade, irmãos. As ovelhas, elas cuidam das necessidades pastorais, porque o pastor cuida da espiritualidade do rebanho. Então nós precisamos ir ajustando essas questões na nossa vida, e esse é o momento de Deus para a igreja. Deus está ajustando todas essas questões. E aí, pensando no pastor Enéas e na Priscila, eu lembrei do texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, onde o apóstolo Paulo traz a Timóteo uma palavra e diz: se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. Então fecha os teus olhos, vamos lá. Pai, nós queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ministre a nossa alma mais uma porção que o Senhor já nos ministrou até aqui. O Senhor já veio falando conosco, o Senhor já vem falando há muito tempo, mas em especial que o Senhor ministre ao nosso coração, à nossa mente, verdades do Senhor, para que nós possamos assimilar, abraçar isso e fazer disso a nossa vida. Ministra pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Episcopado, irmãos, é você assumir uma liderança espiritual de pessoas. É quando você se torna supervisor de alguém. Então, quando você discipula uma pessoa, você assumiu um episcopado sobre uma pessoa. Eu vou cuidar, supervisionar o quê? Eu vou cuidar da vida dessa pessoa ou da espiritualidade? Eu vou cuidar da espiritualidade dela. Porque se ela for uma pessoa íntima e crescer em Cristo, ela vai saber cuidar da sua vida. Mas acontece que às vezes nós nos sentimos tocados por Deus para cuidar de um grupo maior, de 10, 15, 20, 30 pessoas, e nós também assumimos um episcopado, que é uma supervisão. Episcopo significa pôr os olhos sobre aquelas pessoas, cuidar daquelas pessoas, para que elas possam ser o que Deus quer que elas sejam. Então, diaconato é um tipo de episcopado. Lideranças de grupos é um tipo de episcopado. Mas quando chega na igreja, e o apóstolo Paulo então está falando com Timóteo, porque Timóteo é jovem, se converteu lá na Galácia, quando Paulo pregava o Evangelho. Agora ele amadureceu, e Paulo deixa ele em Éfeso e diz: olha, você fica aí, você põe em ordem esse negócio. Os caras estão contando mentira aí, você pega firme no negócio. Ensina o povo a viver cristocentrismo. Ensine a igreja de Éfeso a ter a vida centrada na presença de Deus. E Paulo ministra
a Timóteo essa verdade: aquele que aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Aspirar significa, sabe aquela fruta que você quer pegar com a mão na árvore e você falta 1 metro para pegar? Mas você quer. Você então acha um jeito de subir mais alto, né? E falta ainda meio metro. Mas você vai dando um jeito até que você conquiste aquilo, porque aquilo te foi dado, está ali. O episcopado, o cuidar dos outros, é um presente de Deus para a alma daquele que experimenta o próprio Deus. Todo aquele que tem intimidade com o Senhor Jesus vai ser episcopos. Mas se tratando do pastoreio, esse é o chamado para o pastor Enéas e para Priscila. Eles vão cuidar da vida espiritual dos irmãos, desse rebanho. Eles vão falar a verdade, eles vão orar pelo rebanho, eles vão cuidar. Então, quando a gente entende isso, esse chamado que eu sei que entrou no coração do Enéas e da Priscila, a gente pode olhar para a nossa vida, vocês podem olhar para a vida de vocês e relembrar o andar e o processo de Deus até aqui. Eu lembro de algumas coisas, mas vocês com certeza vão lembrar de detalhes de Deus. A igreja vai lembrar como nós hoje estamos empossando esse casal. Os irmãos sabem que Deus fez algumas coisas aqui, amém? Os irmãos sabem que Deus ministrou. Os irmãos sabem que Deus mudou as nossas mentes, mudou o nosso coração para que a gente chegasse nesse momento e esse casal estivesse sendo empossado para cuidar da igreja. Quando se fala em posse, não quer dizer dono. O rebanho já tem dono. Posse significa aquele que se responsabiliza agora para cuidar da espiritualidade da vida desse rebanho. Então, agora olhando mais para você, Enéas, e para Priscila, eu queria que vocês, diante de Deus, meditassem e assumissem o episcopado dessa igreja com 3 certezas no coração. A primeira certeza é que vocês assumissem o episcopado aqui com coração de soldado. Coração de soldado. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, diz assim a palavra de Deus: nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida. Os irmãos acharam? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Amém? Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu acho tremenda essa palavra, irmãos. Primeiro, soldado em serviço. Enéas, Priscila, vocês foram chamados para serem soldados em serviço, porque é uma guerra, há uma batalha espiritual ferrenha, há um inimigo que vigia dia e noite os filhos de Deus para destruir. Ele planeja dia e noite o que ele vai fazer, e ele se organiza para fazer o que ele quer. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter é um coração de soldados. Assumir o ministério com coração de soldado, porque o soldado em serviço não se embaraça com os negócios dessa vida. Ou seja, não cabe ao soldado no serviço sair do fronte de batalha, onde o inimigo não dorme no cochilo, para cuidar de coisas civis. Um soldado em serviço precisa estar no fronte, na oração, vigiando, planejando, organizando, porque o inimigo faz isso. Nós não podemos fazer como soldados do Senhor menos do que isso. É uma guerra. Eu fiquei olhando esse texto e eu disse: Senhor, por 2 ou 3 anos eu não vou ser um soldado em serviço, né? Então eu vou ter que me embaraçar com os negócios civis, né? Esse tempo a gente vai ter um sustento, vamos ter que trabalhar,
para que, se tudo isso passar, eu possa voltar para o meu episcopos, para o meu campo de batalha. Mas é isso que o Senhor pede para você, Enéas. A primeira coisa, assumir o episcopado, a igreja, o pastoreio, com o coração de soldado, para que você não faça a obra levianamente, sem peso, sem estratégia, sem direção, sem consciência. Segundo, gostaria que vocês assumissem o episcopado com uma segunda certeza, com uma alma que sabe pelo que vocês vão sofrer. Nós sempre vamos sofrer, irmãos. Se você quer o prazer, vai vir o sofrimento do prazer. Se você servir, tem sofrimento também. Nós temos que escolher pelo que vamos sofrer. Nessa terra nós vamos sofrer. Porque quando você ganha um filho, você se alegra, mas se ele morrer, você sofre. Quando você compra um carro e é novo, você celebra, mas quando vem as prestações, às vezes você sofre. Quando você muda de cidade e vai para uma igreja ou assume um ministério, que tremenda alegria. Mas quando você precisa ir embora, você sofre. Mas você pode escolher pelo que você vai sofrer. Então, a segunda questão que eu gostaria que vocês assumissem o ministério pastoral é com essa certeza de que na alma de vocês, vocês sabem pelo que vocês vão sofrer. E Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. A palavra combate, ela tem origem na palavra agonia. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Agonizei a boa agonia. Escolher pelo que sofrer. Agonizei a boa agonia. Sofri o bom sofrimento. Qual era o sofrimento de Paulo? Ministrar a graça do Senhor Jesus ao coração dos perdidos e da sua igreja. Está aí um sofrimento que vale a pena. Então, o ministério pastoral é um lugar onde a gente precisa ter um coração de soldado e uma alma que sabe pelo que vai sofrer. A maior bênção na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é sofrer por algo que vale a pena. E vale a pena nós sofrermos por quem nós amamos. Vale a pena sofrer por aqueles que Deus ama. Como uma mãe sofre por causa de um filho, mas o sofrimento não é tão sofrido, porque é tão cheio de amor, não é verdade? Então, quando a gente sofre por uma alma perdida, por uma pessoa que não conhece a Cristo, aquele sofrimento não é tão sofrido se você está sofrendo por amor, se você está sofrendo por cuidar, por compaixão, por entender o sofrimento daquela pessoa. Então, a segunda questão é assumir o episcopado com a segunda certeza, com uma alma que sabe pelo que sofre, para não sofrer pela coisa errada, né? Para não sofrer pela coisa errada. Por fim, assumir o episcopado sabendo que um dia a glória do Senhor será revelada. O próprio Senhor espera os seus, e não espera só os pastores, espera todos aqueles que são dele. E aí a palavra de Deus em 2 Timóteo 4,8, é o versículo seguinte, diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada. Apóstolo Paulo falando, agora em Roma preso, ele vai ser decapitado, e ele já está louvando a Deus, ele está vendo que o ministério dele terminou, né? A onda dele já foi surfada, ele vai ser recolhido, e ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, não é só para os pastores, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
vinda de Jesus, né? Queridos, quando o Senhor nos chama, Ele nos prepara algo eterno. A coroa da justiça, na antiguidade, quando um general vencia uma guerra, ele ganhava uma coroa, havia várias coroas. Mas quando um general ele estava sitiado numa cidade, o exército inimigo fechava em volta e estava perdido aquela causa, eles seriam destruídos, mas o general se levantava e ele organizava o seu exército e eles conseguiam vencer o inimigo que os abateria. Então, quando esse general voltava vitorioso de uma guerra que já estava perdida, aparentemente perdida, então esse general ganhava uma coroa. E essa coroa era feita ou de algum tipo de ramo, mas em especial o general que vencia a guerra, que estava praticamente perdida, eles iam lá no campo de batalha e eles pegavam as gramas e as palhas do campo de batalha e eles faziam a coroa. Era feita do campo de batalha, das lutas que se travaram ali, e esse general ganhava uma coroa com aqueles capins, com aquelas gramas, com aqueles ramos que simbolizavam o quanto foi lutado, o quanto custou vencer. E eu quero dizer que essa coroa, Priscila, que Paulo está se referindo aqui, e essa coroa, essa batalha, foi vencida por Jesus, que é o general. É Ele que ganhou essa coroa. É Ele que nos deu, a mim e a você. E é essa coroa conquistada por Jesus que aguarda você Priscila, que aguarda a minha vida, Gisele, que aguarda os pastores e que aguarda os irmãos também. Porque todos nós somos soldados, todos nós precisamos decidir onde colocamos o nosso coração, todos nós precisamos decidir pelo que nós vamos sofrer, por coisas dessa terra ou por coisas eternas, e todos nós precisamos saber que a coroa de glória nos está aguardando. O Senhor não quer que pensemos que a vitória é uma conquista nossa. A vitória é uma conquista do Senhor Jesus. Foi Ele que lutou, mas ela está guardada para mim e para você. Por isso o apóstolo Paulo diz que essa coroa está guardada não somente a Ele, mas a todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. Queridos, quando você é um soldado, quando você põe o coração na obra, quando a tua alma decide pelo que sofrer, quando você assume em Cristo, você quer que Cristo volte. Eu não conheço alguém que ame o Senhor Jesus e que põe a sua alma, o seu coração e decide pelo que sofrer e investe no reino que não queira que Jesus volte. Você diz cada dia: Maranata, vem Senhor Jesus. Cada dia você diz isso. Essa semana foi tão triste que nós recebemos um vídeo onde um ladrão foi pego roubando uma casa de uma pessoa pobre. E aí a pessoa pobre era bandida. Então havia um ladrão e um bandido. Coitado do ladrão que foi roubar um bandido. Então aquele bandido que pegou o ladrão, ele bate no ladrão, dá coronhadas na cabeça do ladrão, ele está sangrando no chão, é um menino dos 18, 19 anos. E aí ele dá um sermão no ladrão, o bandido. Como é que você vem roubar um homem pobre? Você viu o que te aconteceu? Agora você está aí sofrendo, olha aí. Então tá, não vou fazer, fiz errado, tá? Não, agora é o seguinte, não vou te matar, põe a mão aí. Eu vou dar um tiro em cada mão. E o cara põe a mão e o cara dá um tiro. E põe a outra mão e dá um tiro. Foi gravado no vídeo. Eu fiquei mal, acho que umas 3 horas. E a Gisele passou mal na hora. Então, o mundo está um caos. E quando você põe o teu coração no Senhor Jesus, como soldado, quando você decide sofrer pelas causas do Mestre,
E quando você sabe que a coroa da glória, da justiça está guardada, você diz: Maranata, vem Senhor Jesus. Então, Enéas, em especial para ti, Priscila, põe isso no coração de vocês. Nós queremos assumir o ministério com o coração de soldados. Nós não vamos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Está ali, tempo integral no ministério. Irmãos, eles não estão aqui para fazer o trabalho. Eles estão aqui para treinar a igreja e juntos todos fazerem o trabalho. Segundo, a certeza de que essa agonia vale a pena. Vale a pena sofrer por cada irmão aqui. Eu lembro quando eu sofri já pelos irmãos. Eu tive que orar ao Senhor e dizer: Senhor, agora o pastor Enéas está sumindo, porque esse é um exercício. Eu tenho que deixar. Igual quando você casa, né? Deixa pai e mãe, não é abandona. Deixar não é abandonar, não é desprezar. É apenas cumprir um propósito deles. Então eu tive que deixar e fazer um exercício. Mas é isso que o Senhor quer, que você escolha pelo que lutar, Enéas e Priscila. E a igreja também decida sobre isso. Mas também que você saiba que a coroa da glória, a coroa da justiça está esperando você. Está guardada, quer dizer, está reservada para você, está reservada para vocês, né? Eu queria concluir da seguinte forma: soldado, agonia e glória é o que espera os filhos de Deus. Soldado, agonia e glória. Eu quero dar um conselho para a igreja. Queridos, honrem o casal pastoral. Orem por eles todos os dias. Orem por eles. Os pastores precisam de oração. E não só por eles. Para que o pastor Silvano, né? Para que o pastor Flávio. Orem por eles. Quando você fizer um pão, manda um pedaço para o pastor e para a Priscila. Não vai ser bom, Enéas? Benção, né? Comprou um chocolatinho lá, manda, eu sei que eles comem, a Priscila come. Né, Priscila? De vez em quando vinha uma bênção, né? Então, honrem os pastores, honrem com uma palavra. Às vezes não é só coisas, às vezes é uma palavra, né? Como dizer, como disse o João, que bênção, que coisa boa. Respeite o pastor. O papel dele é pregar o Evangelho, ministrar a palavra e cuidar da vida espiritual dos irmãos. Respeite o pastor. Ele vela, ele ora, ele clama pela alma dos irmãos. Que o Senhor ministre poder e graça sobre nós. Amém? Amém. Amém, irmãos. Há muitas coisas que vêm à nossa memória enquanto nós lembramos daquilo que Deus foi fazendo na nossa vida, em vida, na vida da Priscila, nos trazendo até essa igreja, através da vida do pastor Edilson. E são 17 anos que eu recebi um chamado de Deus sobre a minha vida. Não é pouco tempo. Agora, eu falava com a Pri de tarde. Hoje está se realizando algo que eu esperei a minha vida inteira. E eu praticamente não sei o que dizer para o Senhor. Só obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. E eu agradeço a Deus por todas as pessoas que Deus colocou na minha vida. Desde lá, dos meus 15 anos da minha conversão, desde pequeno, meus pais me levando à igreja, e todos que me ajudaram nessa caminhada, não desisti daquele chamado de Deus. E nessa igreja eu aprendi, como o pastor colocou ali no gabinete, sentado com ele me ensinava sobre o que era ser igreja,
sobre como um homem de Deus, alguém que é chamado por Deus, ele deve agir. E eu fui aprendendo algumas coisas. E eu lembro que na última mensagem que eu preguei lá nos Ribeirinhos, lá no Pará, era baseada, em Timóteo, que falava: eu combati o bom combate. São coisas e fases da minha vida que eu vi o Senhor me guardando e me capacitando. Às vezes a gente questionava: por que está demorando tanto, Senhor? Por quê? Mas hoje você olha para trás e diz: eu sei o porquê demorou, porque eu precisava aprender. Tantas pessoas que passaram pela minha vida e me auxiliaram a estar aqui hoje, cumprindo esse propósito, esse plano de Deus para a minha vida. Eu queria também deixar uma palavra aos irmãos, antes de nós encaminharmos para o final. E enquanto eu pensava nessa palavra essa semana, o Senhor me trouxe até 2 Coríntios 4, que expressa muito bem o que eu tenho vivido e o que eu tenho sentido da minha vida e ministério. 2 Coríntios 4, 7 até o 11, ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O poder de Deus que é revelado em nós. E a minha gratidão a essa amada igreja, a todos que fizeram parte da minha história, do meu chamado. Alguns não estão aqui, não puderam, mas minha irmã, meu cunhado, Marcelo. Lembro quando eu ligava lá do Pará para ele, pedindo ajuda, e ele me auxiliava. Participaram desse chamado que Deus conduziu a minha vida para chegar até aqui. Mas a minha gratidão também a essa amada igreja, que eu sei que foi através do Espírito que essa igreja foi conduzida para enxergar além de um vaso de barro. E eu tenho visto que o desejo de cada um tem sido de crescer em Deus, de conhecer mais a Cristo e a sua palavra. E em todo esse processo que eu passei junto com os irmãos. Nessa história toda, eu orava para que Deus enviasse um pastor para cá. E Deus ia conduzindo todas as coisas através do Espírito a essa igreja. Por causa do Espírito Santo e da direção dele, nós chegamos a esse momento. E por isso nós podemos dizer com toda e plena certeza que esse culto de posse demonstra a excelência do poder de Deus em conduzir todas as coisas. Nós passamos momentos de provas como igreja, nós passamos perplexos com portas fechadas nessas orações que nós fazíamos, nos jejuns, em tudo o que a gente se dedicava para entender a vontade de Deus. Estávamos perplexos, perseguidos por pensamentos e dúvidas que chegavam ao nosso coração, mas o Senhor tem ensinado a essa igreja a não ficar angustiada com a demora de uma palavra. O Senhor tem ensinado a não desanimar e nem achar que estamos destruídos
por causa de uma palavra, ou às vezes quase desejos de que a coisa não flua, o Senhor nos manteve firmes nesse propósito. E a bênção de podermos celebrar esse culto de posse, e esse momento como igreja, ele não está afirmado sobre mim, sobre minha esposa, não está afirmado sobre mim, mas a bênção é saber que a excelência do poder de Deus, a vontade dele está sendo estabelecida. E o meu desejo, nos dias em que eu estiver pastoreando essa igreja, é que, como o versículo, o texto que nós lemos aqui diz, levando o morrer de Jesus sobre a minha vida, o morrer das minhas vontades, para que eu pastoreie espiritualmente essa igreja junto com minha esposa, eu possa ver Deus edificando a vida desta igreja, dos irmãos, através da minha, manifestando sempre o poder de Deus e a sua vida nesse pequeno vaso de barro, que sou eu, que é a Priscila, que somos nós. O poder é dele, e que ele seja sempre exaltado em todas as coisas. Eu louvo a Deus porque Deus, ele nos tem conduzido, e por tudo que ele tem feito nessa igreja, e ele ainda fará, através da minha vida e da vida de cada irmão que entende que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. Eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma igreja que não é só a Igreja Batista Terra Nova, mas é uma igreja que ama o Senhor, que busca a sua palavra e viver de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Aqui temos pastores que representam igrejas que pregam a palavra do Senhor e que amam o Senhor. E eu louvo a Deus porque me sinto honrado. Tenho histórias, inclusive, com o pastor Silvano, com o pastor Cleverson. A gente tem um contato mais curto, mas tivemos até estagiando ali uma parte da nossa faculdade. Mas ainda lembro de quando toquei lá com o Marcelo Manhãs, na igreja, o pastor Silvano, junto com ele, há muito tempo atrás. Deus conduzindo todas as nossas vidas para que a vontade dele fosse estabelecida. E eu louvo o Senhor por poder servir aos irmãos neste lugar. Nessa hora aqui, eu quero chamar aqui o Eduardo. Para que ele possa fazer o encerramento da Assembleia. Então, irmãos, lembrando como o pastor Enéas lembrou agora, às vezes nós se debatemos um pouco mesmo até entendermos a vontade de Deus, né? Mas hoje, Enéas e Priscila são uma realidade na nossa igreja, como casal pastoral, né? E é com alegria que nós podemos apresentar hoje a comunidade, né? Então, está dando por encerrado a nossa Assembleia Solene, agradecer a presença de todos também, né? Podemos estar juntos nesse momento aí. Obrigado. Bem, irmãos, nós não queremos apenas ter esse momento de culto, de posse, mas queremos continuar o culto em uma comunhão junto com os irmãos, e sabendo que ele nos trouxe até aqui, a gente quer orar ainda. Eu quero chamar a Sandra, ela está aqui, a Sandra, para ela estar dando um aviso aí de como vai ser. Boa noite, irmãos, louvado seja o Senhor por esse momento, né? Eu gostaria de pedir se os pastores já tiraram foto com o pastor Enéas, o pastor Edilson também não. Então eu gostaria que no que fosse encerrado, os pastores passassem na frente, né, para o Milton estar tirando uma foto.
E nós vamos fazer o seguinte, né? Nós queremos oferecer um coquetel, né? Tem um momento de comunhão. Então tem uma equipe que vai retirar as cadeiras. Eu gostaria de pedir assim que o pessoal, que nós não colocássemos nada assim em cima das cadeiras e que nós preservássemos essa mesa, porque amanhã nós temos culto, né? Então assim, ó, você está servindo coquetel, que você seja bem-vindo, que vocês aproveitem, tenham comunhão, conversem, né? Então o pessoal vai estar preparando esse momento, né? Então o pessoal levando, espere só um minutinho para os nossos homens estar organizando isso, de nós mulheres, né? Martas e Marias vão estar trazendo o coquetel para cá, né? E vamos estar tendo esse momento agradável de comunhão. Então, no que encerrar, que os pastores viessem tirar as fotos, né? Porque nós queremos registrar esse momento, né? Priscila, a senhorita venha para frente, por favor, a senhora, a esposa de pastor, né? E nós vamos estar procedendo assim, amém? Amém, irmãos. Eu vou pedir que os irmãos se coloquem de pé, para que nós oremos e encerremos esse momento. Louvo a Deus pela vida de cada um. Agradeço pela presença de todos. Pastor Silvano, representando a convenção, Pastor Cleverson, Pastor Edilson. Que nós possamos continuar nos alegrando por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Porque em todas as coisas nós só podemos dizer: Tu és fiel. Tu és fiel em tudo, Pai, porque nos ajuda a combater esse bom combate. E eu quero te agradecer por minha vida, porque há muito tempo atrás o Senhor me fez uma promessa. E eu sei que isso é tão profundo no meu coração e talvez muitos não entendam a profundidade disso. Mas eu lembro dos choros, Senhor, das orações, dos jejuns, de que eu queria ser usado na Tua obra, Pai. E como aqui foi citado, eu não trocaria isso para ser rei em qualquer lugar. Porque eu amo a Tua palavra, Senhor. E eu te agradeço porque o Senhor colocou pessoas na minha vida que me ajudaram, Senhor, a persistir, que me ensinaram a respeito do Teu reino, que me ajudaram, Senhor, a olhar sempre para o Senhor e confiar na Tua mão, que me traria, Senhor, no centro da Tua vontade. E eu louvo o Teu nome, Senhor, por causa dessa igreja que tem amado o Senhor. Essa obra é Tua e o Senhor faz todas as coisas perfeitas. Por isso entendemos que essa é a vontade do Senhor e assim nós queremos te agradecer por mais essa etapa. Uma dor fica por perdermos alguém tão importante para essa igreja, mas nós confiamos no Teu nome, porque o Teu nome é que sustenta a Igreja Batista Terra Nova. E é sobre essa palavra de Deus que nós firmamos os nossos pés e queremos andar na Tua vontade, Pai. E assim, Senhor, nós queremos te agradecer, confiar no Teu nome e que o amor de Deus Pai e a graça